Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, professor Vinão, sou professor de Física, formado na Unesp de Rio Claro. Por causa desse coronavírus que a gente está passando por essa dificuldade, aí a gente está tendo que trabalhar em casa, né? E para que os alunos não se prejudiquem, não fiquem mal, fiquem sem matéria, sem conteúdo, então nós estamos fazendo essas aulas aqui. Gostaria de estar fazendo umas aulas tipo mais dinâmica, de pé, numa lousa e tal. Só que de caráter emergencial, fazer uma coisa bem rápida é o que tá tendo. Bom, então eu vou mostrando para vocês aqui a tela do meu computador. Preparei alguns slides, né? E aí a gente vai seguindo. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, tudo bem? E se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha, porque né, ajuda bastante. Se inscreve no meu canal, Física Sem Gravidade, porque a física não precisa ter peso. Ah, gostou, né? Piadinha bosta! Bom, tudo bem. Então vamos lá, vamos começar com a nossa aula. Nossa primeira aula aqui é de sistemas termicamente isolados. Bom, o que significa sistemas termicamente isolados? Sistema é um conjunto de corpos, dois ou mais corpos aglomerados juntos no mesmo lugar. Termicamente isolado significa que esse sistema, ou seja, esse conjunto de corpos, ele vai estar num lugar, num recipiente, no qual o meio externo não vai interferir. Então, o calor que os corpos trocam entre si não vai ser passado para o meio externo, ou o meio externo não vai passar calor para esses objetos, para esses corpos. Tudo bem? Então, termicamente isolados tem esse significado. Então, você vai ter esses corpos trocando calor só entre si. Beleza? Então, tá bom. Como que você isola os corpos? Eu já dei uma diquinha aí, né? Já falei. Você coloca eles num recipiente e esse recipiente é chamado de calorímetro. Então, esse calorímetro é só um recipiente onde esse sistema, esses corpos, vão estar lá dentro. E esse recipiente tem como objetivo isolar os corpos, a troca de calor do meio externo. Então, o meio externo não interfere, nem coloca calor e nem tira calor. Beleza? Bom, quando a gente fala de calorímetro de paredes adiabáticas, a gente está falando que esse calorímetro, olha aqui, ó, tem um isolamento perfeito. Então, ele não vai deixar de maneira alguma que o meio externo interfira. Beleza? Mas existe um detalhe. O calorímetro ele pode participar ou não da troca, tá? Se o calorímetro não participar da troca, significa que ele é ideal, ele não participa. Ele está ali só guardando o sistema, tá? É como se fosse um porteiro de uma balada, lá o segurança da balada. Ele está lá fora e não deixa ninguém entrar que não esteja na lista, né? No caso, o meio externo, pá. Quando nós estamos falando de calorímetro real, então o nosso segurança da balada, ele está para dentro, participando, escutando a música, entendeu? Então o calorímetro real, ele participa da troca de calor. Ele não deixa ninguém entrar, nem o meio externo colocar calor e nem tirar calor. Porém, os objetos, os corpos lá dentro trocam calor entre si e ele participa da troca. Beleza? Então esse é o calorímetro dito como real, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês, ó, segue aqui comigo. Um corpo A com uma temperatura TA, um corpo B com uma temperatura TB e um corpo C com uma temperatura TC. Inicialmente esses corpos não têm a mesma temperatura. Por quê? Bom, com qual objetivo nós colocamos esses corpos isolados termicamente? O objetivo é fazer com que eles fiquem em equilíbrio térmico, ou seja, todos ficarem com a mesma temperatura final, certo? Então, se eles já começarem com a mesma temperatura, não há necessidade dessa troca, não há necessidade de isolar eles. Então, eles começam com temperaturas diferentes, beleza? Então, eles vão trocando o calor. Então, quem tem mais calor doa para quem tem menos calor, e aí quem tem menos recebe, e aí todas as trocas feitas dentro desse calorímetro são feitas somente entre eles.
tudo que é doado é recebido. Não importa se é um que está doando e dois que estão recebendo, não importa se é dois que está doando e um só recebendo, não importa. O importante é a troca de calor entre eles é feita só entre eles, beleza? Quando você doa calor, você perde, então você fica com menos uma quantidade de calor. Quando você recebe calor, você ganha, então é positivo, certo? Então, toda vez que você vai perder calor é negativo, toda vez que você vai ganhar calor é positivo, beleza? Bom, por que isso interfere? Porque se eu estou doando 1000 de calor e você está recebendo 1000, então nós vamos ter uma certa quantidade de calor negativa menos 1000, porque está perdendo, e uma certa quantidade de calor positiva, ganhando 1000. Se você somar mais 1000 com menos 1000, dá zero. Por isso que na quantidade de calor somada aqui, ó, na soma das quantidades de calor do sistema, tem que dar zero no final. Perceba que aqui eu coloquei a quantidade de calor do calorímetro. Essa quantidade de calor do calorímetro, ela só vai entrar se o calorímetro for real. Se o calorímetro for ideal, a quantidade de calor desse calorímetro é zero, ou seja, ele não participa da troca, não tem quantidade de calor. A próxima pergunta que você pode estar se fazendo é, mas que quantidade de calor é essa que eu vou colocar? Bom, você vai ter que ler muito atentamente o enunciado do exercício para saber o que está acontecendo com cada um dos corpos. Se o corpo está mudando de temperatura, então a quantidade de calor que você vai colocar ali naquela letra Q é uma quantidade de calor do quimacete, quantidade de calor específica. Tanto que tem aqui, ó, no quimacete, tá vendo? Ó, tem um ΔT de variação de temperatura. Mas se de repente os corpos tiverem, pelo menos um deles, né, o corpo tiver fazendo uma mudança de estado físico, então o que você vai ter que fazer é um QML, uma quantidade de calor latente. Que mulher linda, que moleque lindo, tá? Então você tem que ler muito atentamente o enunciado para saber. Quando a gente fala do calorímetro, não é nem que macete, nem que mulher linda. A quantidade de calor do calorímetro é dada, tá? Então, como é que você vai escrever a quantidade de calor do calorímetro? Veja aqui, ó, quantidade de calor do calorímetro é igual a capacidade térmica, tá vendo o C maiúsculo aqui, ó, vezes a variação da sua temperatura, beleza? Preste muita atenção que às vezes um único corpo faz várias coisas, acontece várias coisas com ele. Um exemplo, o corpo A, por exemplo, pode inicialmente variar de temperatura e logo em seguida mudar de estado físico. Então, para um único corpo, você vai ter que escrever duas quantidades de calor. A primeira, que é para mudança de temperatura, segundo o exemplo que eu dei agora, e a segunda é o que mulher linda, né? O QML, quantidade de calor latente. Por quê? Porque ele mudou de estado físico, tudo bem? Então preste atenção que cada corpo pode sofrer não só a variação de temperatura, mas ele pode sofrer também a variação de estado físico. E toda vez que há uma mudança de temperatura ou de estado físico de um único corpo, acrescenta-se na equação ali mais uma letra Q, beleza? Bom, é isso por hoje, tá? Logo em seguida nós vamos fazer alguns exercícios. Fiquem atentos aí ao próximo vídeo, que vai ser exercícios referente a sistema termicamente isolado. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Vamos seguindo. Não se esquece de dar o like, de colocar o joinha aí pra mim, tá bom? Vai ajudar muito a divulgar o canal, a ter mais vídeos, beleza? Então se inscreve no canal que vai ter sempre vídeo novo. Vai ter muita coisa boa, vai ter muito vídeo de curiosidades, de aulas e etc. Beleza? Então é isso. Um beijo pra vocês, até a próxima. Valeu!